E aquilo que as pessoas querem saber, sem rodeios, é isto. É se estes lugares também vão ser pagos ou não. Porque hoje, Sr. Presidente, as pessoas já não acreditam em meras coincidências. Já perceberam como é que isto funciona e o plano é sempre o mesmo. Primeiro, vem a conversa muito engraçada da rotação, da organização, da regulação. Depois vêm os estudos muito bonitos, os mapas, a zona C, a zona vermelha, os dísticos, a história da mobilidade, muito bonita e tal. E quando damos conta, pimba, já lá estão os parquímetros, é a caça à multa, os carros bloqueados a torto e a direito, e no fim, quem é que paga a conta, Sr. Presidente? Os mesmos de sempre. E os senhores não querem organizar nada, isto não é para organizar, nem é para regular. O que os senhores querem, e eu vou lhe dizer, o que os senhores querem é sacar às pessoas, que é o que os senhores fazem sempre. E por isso é que as pessoas estão revoltadas consigo. Quem precisa do carro para ir trabalhar, para levar os filhos à escola, para ir ao centro de saúde, ou ir fazer compras no comércio local, porque se fosse mesmo para resolver o problema do estacionamento, começava-se pelo mais óbvio. Retiravam-se os carros abandonados, criavam-se lugares e novos parques, melhoravam-se os transportes públicos, mas não é isso que os senhores fazem. O que as pessoas sentem hoje é que, em vez de se preocuparem com tudo isto, os senhores estão mais preocupados em cobrar, em sacar, em embolsar, em penalizar e em arrecadar. Porque quem mora na Póvoa, em Alverca ou em Vila Franca, sabe perfeitamente o que é chegar ao fim de um dia de trabalho exausto e andar 20 ou 30 minutos às voltas para tentar encontrar um lugar. Porque é missão impossível, Sr. Presidente. Sabe o que é ver ruas completamente saturadas, carros em cima de passeios porque não há lugares para estacionar e veículos abandonados durante anos e anos sem que os senhores façam nada? Se calhar o Sr. Presidente não sabe porque tem sempre o seu lugar à porta, não? Mas há quem passe por este stress todos os dias. E o mais revoltante de toda esta história é que isto acontece numa altura em que muitas famílias já estão verdadeiramente com a corda à cabeça. Nós já pagamos IMI, e não é pouco, pagamos imposto de circulação, Sr. Presidente, imposto de circulação, pagamos combustíveis absurdos, seguros absurdos, impostos atrás de impostos e depois olhamos para as estradas completamente esburacadas, os passeios completamente degradados, o caos na limpeza urbana que mais parece que estamos noutro continente qualquer. E as pessoas perguntam, Sr. Presidente, mas que porra, então afinal para onde é que vai o nosso dinheiro? Senhor eleito, agora vai parado, agora vai só dar-me aqui um segundo. Primeiro, talvez pela juventude e eu estar aqui imerge em mim a juventude do dia de hoje, estava a tentar ser muito abrangente na sua intervenção e portanto a mesa estava a ser absolutamente, acho eu, permissiva na sua intervenção. A partir do momento em que diz um palavrão, a mesa para já. E portanto eu até estava a ver o tempo e até tinha tempo face à sua intervenção. Já percebemos sobre o tema o que pensava. Certamente o Sr. Presidente, se entender que da sua intervenção tem algum esclarecimento a dar, fará, mas de momento ficamos assim quanto à intervenção do Chega do Sr. eleito. Muito obrigada. A mesa questiona se mais alguém precisa usar da palavra e temos vários. Bancada do Partido Socialista, eleito Pedro Sá, agradeço. Eu percebo que esteja lançado, percebo a forma como pediu logo a palavra e tem razão. Peço-lhe que seja também permissivo na forma como vai intervir sobre o assunto que vai intervir, mas percebendo. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhores eleitos, cidadãos, de facto, aplaudindo a sua intervenção, apenas para deixar claro que o Partido Socialista estava efetivamente a preparar-se para intervir na sequência da intervenção anterior com toda a convicção e com toda a indignação que a mesma justificaria, mas tendo em conta as pertinentíssimas e corretas palavras da senhora Presidente, não o vamos fazer. De qualquer maneira, queríamos deixar aqui claro que o iríamos fazer. Obrigado, senhora Presidente. O eleito Francisco Fonseca pediu de novo a palavra. Faça favor, senhor eleito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para fazer uma interpelação à mesa. Pode, por favor, fazer a interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a fazer a minha intervenção quando fui interrompido pela Sra. Presidente e que não me deixou concluir essa mesma intervenção. Acho que é um precedente grave que se abre nesta Assembleia a partir do momento em que a Sra. Presidente decide quando é que as intervenções das bancadas terminam ou não terminam, porque a bancada do Chega ainda tinha tempo. Eu estava a questionar relativamente aos novos lugares de estacionamento deste parque urbano em concreto. Penso que está dentro do ponto que está aqui em discussão.
E por isso a atitude que a senhora Presidente teve aqui hoje, de terminar a minha intervenção quando eu estou dentro da liberdade de expressão que me é atribuída e pelo mandato, pela população que nos é atribuído, de fazer as declarações que bem entender. Pronto, era só para ficar isto claro. E agora gostava de retomar a minha intervenção, se a senhora Presidente me o permitir e não me voltasse a interromper. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhor eleito, registamos a sua interpelação à mesa. Só interrompi quando disse um palavrão. E como disse, foi aí que eu interrompi. Mas vai ver, está gravado, aproveita quando for para fazer o TikTok da mesa, tirou uma palavra, não tire essa parte do palavrão e a seguir eu ter interrompido. Portanto, eu interrompi-o quando disse o palavrão. Foi o meu limite. Agora, naturalmente, o Chega tem 1 minuto e 25. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Presidente. A expressão que eu usei é uma expressão popular. Eu estava a dizer que as pessoas, afinal, perguntam-se para onde é que vai o seu dinheiro. Mas que porra é esta? Foi a expressão que eu usei e volto a usá-la, porque não é asneira nenhuma, é uma expressão popular. Só lhe fica mal assim. Senhor Presidente, está a me interromper uma vez mais. Não faz mal, eu dou-lhe 5 segundos a seguir. Eu dou-lhe a seguir estes 5 segundos que eu interrompi. Vou-lhe dizer, só lhe fica mal assim. Pode continuar a usar a expressão popular. Muito obrigado, senhora Presidente. Estava a dizer que, afinal, as pessoas perguntam-se, mas que porra, para onde é que vai o seu dinheiro? E aquilo que revolta ainda mais... senhor Presidente, não tenho condições para concluir a minha intervenção. Deixem lá o senhor concluir a sua expressão popular, porque são para além dos 5 segundos que eu interrompi, tem que dar mais 5 segundos que vocês interromperam. Senhor eleito, força. Muito obrigado, senhora Presidente. Estava eu a dizer, e aquilo que revolta ainda mais as pessoas é perceberem que este projeto esteve guardado na gaveta antes das últimas eleições. Porque esteve. Os senhores sabiam perfeitamente que isto era impopular, sabiam perfeitamente que... senhor eleito, agora peço desculpa, não sou eu, é o senhor vereador do Chega que não se cala na mesa. E quanto aos eleitos, eu não posso, senhor eleito, senhor vereador, eu tenho mesmo que pedir, por favor, que mantenha o silêncio, senão o senhor eleito não consegue acabar a intervenção. Muito obrigada. Por mim pode começar, senhor eleito. Muito obrigada. Acho muito interessante quando todas as bancadas aqui estavam a falar e a senhora Presidente decide deliberadamente apenas falar do eleito e do vereador do Chega. Então vou retomar a minha intervenção. Os senhores sabiam perfeitamente que isto era impopular, sabiam perfeitamente que as pessoas iam rejeitar o estacionamento pago, sabiam perfeitamente que isto ia gerar revolta e fizeram-no virados de costas para as populações. Deixaram passar as eleições para agora virem avançar com os parquímetros e com o estacionamento pago. E isto tem um nome, senhor Presidente, chama-se fraude, chama-se defraudar as populações. E sinceramente, senhor Presidente, fazia-lhe muito bem andar na rua, ouvir as pessoas, ouvir os comerciantes, ouvir os moradores, ouvir quem trabalha, ouvir quem usa o carro todos os dias. É este o conselho que lhe deixo aqui hoje, senhor Presidente. Não fique do lado errado da história, porque na vida só a morte é certa e este projeto para alargar o estacionamento pago já tem certidão de óbito assinada pelas populações deste concelho. Está morto e enterrem-no de vez antes que ele enterre a nossa paciência. Paz à sua alma. Muito obrigado, senhor Presidente. Assim sendo, senhor Presidente, tem algum esclarecimento para dar, por favor? Muito obrigado, senhora Presidente. Nitidamente, o eleito Francisco Fonseca do Chega não quer esclarecimento nenhum. Quer tempo de antena para fazer TikToks. E está completamente baralhado. E, portanto, antes de vir aqui falar dessa maneira e de uma maneira mesmo muito mal educada, tenha primeiro, antes de brincar, tenha primeiro vergonha na cara. Muito obrigado. E eu interrompi o senhor eleito porque ele disse um palavrão. Não é a mesma coisa. Peço desculpa, mas não é a mesma coisa. Quanto à expressão do senhor Presidente, é ele que usou, não fui eu. Está bem? É diferente, é diferente. Eu percebo que não concordo, mas é diferente. Neste momento, estarmos a discutir uma coisa que é uma proposta, não nos faz sentido, porque é uma proposta. Portanto, sim, meus senhores, os senhores foram mal educados nesta Assembleia Municipal, utilizaram uma expressão que não é só uma expressão popular portuguesa e não podem falar assim com a mesa da Assembleia e não falamos assim uns com os outros na Assembleia Municipal. E isto tem que ser dito, porque é dito o que querem. Vêm para aqui defender, depois da senhora Presidente, isto tem regras e tem uma ordem, e depois quando são colocadas em causa as coisas que são ditas, é defesas de honra, é interpelações à mesa, é uma falta de respeito para com todos os eleitos que aqui estão e com as pessoas que lá estão em casa, que é impressionante.